Meninas do meu Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindas. Me chamo Beatriz Tupinambá e nesse workshop eu estou mostrando para vocês que é possível sim ter sua vida de volta e se livrar dos sintomas desagradáveis da menopausa em 3 meses. É isso mesmo, gente. É possível ter a sua vida de volta, é possível viver a sua melhor fase de vida na menopausa. Ainda não comecei a modulação hormonal, então na realidade eu estou aplicando apenas o método e já melhorei o sono, já melhorei bastante o calor, né? Que é o que mais me incomodava era o calor. Aí eu estou muito satisfeita e sei que eu mudei. Muita gratidão à doutora Beatriz por ter criado esse método pioneiro no mundo, né? E que outras pessoas tenham a oportunidade de mudar, ressignificar a vida. E na aula de hoje, que eu prometo que não vai ser longa, eu vou falar de um tema que eu adoro e que vocês também, porque não tem uma pessoa que não me pergunte isso. Doutora, o que eu faço porque eu não quero fazer reposição hormonal, ou eu não posso fazer uma reposição hormonal, ou o médico que eu fui falou que eu não podia fazer reposição hormonal. Tem saída pra mim? Eu posso ter minha vida de volta mesmo sem fazer a reposição hormonal, mesmo sem fazer a modulação hormonal? O que eu devo fazer? Então, gente, isso dá pano pra manga, né, esse tema. Então nós vamos falar dele hoje, eu vou segurar. Mas antes de tudo, eu preciso saber se vocês assistiram a aula 1. Para ir para a aula 2 tem que ver a aula 1. Então a aula 1, gente, está em qualquer lugar desse lugar aqui que vocês entraram. Se vocês forem procurar, tem ali a aula 1. Volta, para de me assistir agora, volta lá, vê a aula 1 para depois a gente começar na aula 2. Porque assim, isso foi planejado por mim, quem tem que vir primeiro. Então na aula de 2 dias atrás, né, nós falamos sobre os principais erros que vocês cometem nesse período de climatério e menopausa, tá? São erros muito frequentes e eu escolhi 5 dos principais pra gente abordar nesse assunto. Então é super importante que você pare tudo e vá lá e assista, tá? A aula 1. Para quem já assistiu, vou fazer uma recapitulação aqui, só um resuminho para refrescar a memória de vocês. E um dos principais erros que eu coloquei lá como um primeiro, inclusive, é que vocês acham que tem uma pílula milagrosa para tratar a menopausa. Vocês vão chegar lá na farmácia, vão pegar uma receita e ali vai estar a solução de todos os problemas da vida. Gente, quem dera fosse fácil assim, né? Não é. Quer dizer, existe um tratamento correto, existe o que a gente pode fazer uso. Claro que tem várias coisas que a gente pode fazer. Isso está tudo no método Ressignifica a Menopausa. É uma coisa de um todo. Se você ficar se prendendo só nessa receita, ainda mais essa receita que vai na farmácia, compra e resolve, você não tem resultado, né? Isso é uma questão que eu bato sempre na tecla com vocês, porque me deixa até triste quando eu termino de falar, ou tô lá numa live, ou tô aqui no workshop com vocês, aí o comentário final tá, doutora, tem essa metodologia toda, tem tudo, mas eu quero a receita. Vamos marcar consulta? Como é que a gente faz pra marcar consulta? Dá vontade de falar assim, gente, para tudo, rebobina e volta para vocês finalmente entenderem. Não tem receita milagrosa de ninguém, nem a minha receita é milagrosa, tá? É toda uma metodologia que faz parte do tratamento da menopausa. A menopausa ela influencia na sua vida como um todo. Não tem receita que faça esse milagre, não tem uma solução de uma consulta de 1 hora que vai resolver a sua vida. Não, a sua vida você vai conseguir resolver, é você que vai conseguir resolver. Eu te dando o GPS, o guia, a metodologia que você tem que seguir. Mas não é pegando uma receitinha, indo na farmácia achando que só você passar um hormônio ou você engolir o hormônio errado vai te trazer algum benefício. Não é isso não. E o outro que eu peguei aqui para refrescar é o erro 2, que é não associar os sintomas que você tem com a menopausa. Né? Careca de ouvir isso. Doutora, eu não tenho nada da menopausa. Eu passei a menopausa super bem, tô ótima. Vai falar, que ótimo, né? Mas já acha aquilo estranho, fazer um ser de outro planeta, não senti absolutamente nada com a menopausa. Não senti nada com a menopausa, mas eu tô sentindo um cansaço extremo que eu não consigo, não tenho ânimo para levantar da cama. Mas o meu marido deita do meu lado, eu finjo que eu estou dormindo. Mas a minha pele tá tão ressecada que chega a quebrar. Mas, ó, gente... E aí vocês vão dando desculpas para todos os sintomas, né?
Você vira pro lado para dormir porque você, na verdade, está muito cansado, não é porque a sua libido caiu lá no chão, a sua libido de vida, a sua libido sexual foi lá pro chão. Você não consegue levantar da cama porque você trabalha muito, você está muito cansado e não conseguiu descansar direito. Você passou a noite em claro porque você está cheio de problema e não é porque você está realmente com alguma coisa causando aquela insônia. Vocês ficam sempre arrumando uma desculpinha para as coisas, né? E aí você vai nessa história de nunca resolver a causa da questão, nunca associar essa questão como um todo, né? Vocês acabam começando a tratar sempre todos os sintomas separados. E aí vem a lista de medicamentos. É um remédio para tratar a ansiedade, é um remédio para dormir, é um remédio para tratar o diabetes, é outro remédio para tratar a pressão, é outro remédio para controle do colesterol, é um remédio para dar ânimo, é um remédio para não sei o que, é um remédio para viver. Aí você tem aquela lista gigantesca de remédios, enquanto você não tratou a causa de nenhum desses sintomas. Então, gente, tipo assim, chega, o limite é hoje. A partir de hoje, vocês vão saber os sintomas da menopausa, vocês vão entender a causa, vocês vão querer procurar sempre tratar a causa e não o sintoma. Mas também não vou ficar mais me alongando, porque essa aula foi aula de segunda, então para você que não viu, volta lá, vai lá, assiste os 5 erros. Eu só refresquei a memória aqui em 2, mas os outros 3 são tão importantes quanto, então volta lá para você assistir, tá? Porque esse workshop é para isso, gente. É para vocês realmente entenderem que tem vida depois da menopausa, que você pode ter sua vida de volta. Começar o conteúdo da aula de hoje, vamos fazer uma reflexão? Vamos pensar nas mulheres assim que a gente conhece, famosa e que estão nessa fase de climatério e menopausa, né? Xuxa, Angélica, Cláudia Raia, nem sei mais quem, Ana Maria Braga. Se você pensar nessas mulheres, vocês acham mesmo que elas estão ali sem disposição, passando pela pior fase da vida, sem ânimo pra fazer nada, sem libido? A Xuxa mesmo há pouco tempo deu uma entrevista dizendo que na quarentena que ela não teve problema nenhum de libido, muito pelo contrário, que ela queria mais era ficar junto o tempo inteiro dentro da casa com o namorado dela. Em pleno climatério e menopausa, gente. É possível, claro que é possível, é assim, e isso inclusive era pra ser normal. Mas aí você deve estar aí pensando, não, doutora, mas isso aí não é pra mim, é porque ela é famosa, é porque ela é rica, é porque ela é da TV, é porque ela tem acesso aos melhores tratamentos do mundo, então isso aí não é pra mim. Por isso que dá certo com ela e pra mim não vai dar, porque eu não tenho dinheiro pra isso, porque não é do meu meio. Gente, vamos parar tudo e vamos mostrar pra vocês que é possível pra todo mundo. Pra gente que nem eu, que nem você, que nem a sua irmã, que nem sua avó, que nem sua irmã, que nem todo mundo, é possível. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o depoimento das alunas do Ressignifique Menopausa e vocês vão ver como é sim pra todo mundo, é pra você, é pra todo mundo. Presta atenção nesses depoimentos. Eu moro no interior da Bahia, é a cidade chamada Serra do Ramalho, bem aqui esquecida. Eu moro no interior do Paraná, né? Eu moro a 150 quilômetros de Curitiba. Eu moro na Espanha, eu estou 30 anos fora do Brasil. Eu moro em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Gente, viram do que eu tô falando? Não é só pra gente rica, pra gente famosa, não, é pra gente como a gente. É pra pessoa igual a você, igual a mim. Ter a sua vida de volta não é só pra pessoa famosa, pra pessoa rica. Não, é pra gente como a gente, do dia a dia, como você, como eu. Você não precisa do médico mais caro, do tratamento mais caro, da receita isso, da receita aquilo. Não! Com o que eu vou te mostrar hoje, se você aplicar na sua vida, você já vai ter mudança. Você já vai sentir diferença, tá? O método Ressignifique a Menopausa, gente, além de te guiar para você ficar livre de todos os sintomas desagradáveis da menopausa, ele também muda o seu olhar, muda o seu jeito de encarar a menopausa. Você vai conseguir finalmente perceber o quanto essa fase foi feita para ser a melhor fase da sua vida. O objetivo desse método, o meu objetivo como eu falei na primeira aula, vou repetir agora, é que você se reconecte, que você se reencontre, que você volte a ser você mesma. Porque você é importante para você é importante para o seu marido, se você tiver marido, é importante para os seus filhos, é importante para os seus amigos. Você tem que se reconectar, você tem que se reencontrar. É esse o objetivo. Por isso que a gente está aqui hoje. Assim, gente, a menopausa é a melhor fase, cara. Os filhos já estão criados, gente.
entendeu? Eu tô sem filho, passei esse final de semana, eu tô sem filhos, os filhos estão na casa dos namorados, tá só eu e meu marido, entendeu? Então, assim, Hora só de aproveitar. férias é lua de mel, entendeu? Então é só eu e ele, é a melhor fase. Então, gente, o Ressignifica Menopausa é um compilado de vários anos de estudo, de reais investidos, de milhares de reais investidos em cursos, pós-graduações, especializações, só os médicos mais atualizados poderiam oferecer. Então, para quem não assistiu na primeira aula, eu me apresentei, mas então vou me apresentar agora de novo, né? Eu sou médica, eu sou ginecologista, sou especialista em longevidade feminina. Eu dou aula na pós-graduação de ginecologia endócrina do Rio de Janeiro, na cadeira de climatério e menopausa. Se você não te atualizar sobre o que é isso, quer dizer, eu dou aula, uma pós-graduação de uma universidade pública do Rio de Janeiro, aula para médico, exatamente na pós-graduação que trata dos hormônios femininos, e eu faço especificamente a cadeira de menopausa e climatério. Dou aula para médicos sobre isso, tá? Então, voltando aqui, vamos começar a aula de hoje, vocês devem estar ansiosos, eu só estou falando, e vamos explicar, né, o que a gente pode fazer para quem não quer ou não pode fazer reposição hormonal. Antes de começar agora de novo, vocês precisam diferenciar isso, gente. Se você realmente não pode, se você realmente não quer, ou se você acha que não pode, mas pode, porque até no próprio metodologia do Ressignifica Menopausa eu oriento vocês passo a passo ali quem é que verdadeiramente não pode, porque existem várias contraindicações que na verdade não são contraindicações, são contraindicações antigas de metodologias antigas e não de metodologia que faz parte do método Ressignifica Menopausa. Então, antigamente, algumas contraindicações existiam e hoje algumas contraindicações não existem mais, já não são mais contraindicações. Então, será que você também está atualizada nisso? Será que você que está achando aí que não pode fazer a sua modulação hormonal ou tem medo do hormônio porque poderia causar isso ou aquilo, já que você é assim ou assado? Será que você está atualizada também nisso? Eu não posso ficar falando de destrinchar essa parte também, senão a aula vai levar 3 horas, né? Então, vamos voltar aqui, vamos para essa parte. O que a gente pode fazer se você não quer ou não pode fazer reposição hormonal? E tem muita coisa, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, mas eu escolhi, vou falar de 2 aqui principais, tá? Primeira coisa que eu vou falar é da importância do sono na sua vida, nos seus hormônios. Como é que isso pode afetar a sua vida, tanto no climatério quanto na menopausa. Então, gente, existe um hormônio que é um hormônio, é o principal hormônio, é o hormônio que comanda todos os outros hormônios. Ele é conhecido nesse meio da longevidade, da hormonologia, como o maestro da orquestra hormonal. Então, ele que manda em tudo. E ele é nada mais nada menos do que a melatonina. Tá? A melatonina, então, é considerado o principal hormônio. Muito amor por isso aqui, gente. Melatonina. A melatonina não acaba com a menopausa, tá, gente? Então, valorize a melatonina que vocês têm, porque ela não foi embora. É claro que, com o decorrer do envelhecimento, a gente vai tendo uma dificuldade na produção de melatonina. Ainda mais associado com vários hábitos errados relacionados ao sono. Então, essa melatonina vai sendo cada vez mais mal produzida ou em quantidade errada. Isso acontece com o envelhecimento natural e a gente, nos dias de hoje, está piorando essa situação em relação à melatonina, né? Porque é muito hábito errado de sono. Então, por que a gente tem que priorizar, né? A melatonina é um hormônio que é fabricado numa glândulazinha pequenininha no cérebro, chamada pituitária. É quase uma ervilhinha aqui. Antigamente, os ancestrais, há muito tempo atrás, eles achavam que a nossa alma estava lá, nessa glândula, na glândula pituitária. Você viu a importância, eles já sabiam desde muitos anos antes a importância dela. Então, melatonina, a gente tem tudo a ver com o ciclo circadiano. O sol foi embora, a gente já começa a se preparar para a produção desse hormônio. Então, se você pensar que o sol indo embora às 19 horas, a gente vai começando a escurecer, não sei o quê,
a gente vai tendo menos acesso, natural, tá, gente? Tô pensando aqui no nosso ancestral lá, que não tinha essas luzes brancas aí o tempo inteiro no rosto. Essa glândula começa a despertar e começa a liberar essa produção de melatonina. E também começa a mandar mensagem lá para o nosso intestino para também produzir mais melatonina. Eu vou falar isso como a segunda coisa de hoje importante para quem não quer fazer uso de hormônio. Porque a melatonina não é produzida só por essa glândula, o nosso intestino todo produz melatonina. Então começa a despertar, gente, tá anoitecendo, a melatonina tem que ser produzida e a melatonina começa a ter um acréscimo, ser liberada em mais quantidade. Aí ela vai até que ela tem um pico de ação. E isso ocorre aqui por volta das 3 horas da manhã. 2 horas da manhã. Você tem um pico de liberação da melatonina. Com esse pico de liberação de melatonina, inclusive até a glândula pituitária dorme. E isso é super importante. Essa glândula aqui tem que descansar, tá? É muito importante que aconteça isso. Com essa quantidade X aqui alta de melatonina, a gente consegue no nosso corpo fazer um detox que nenhum suco verde é capaz, gente. O detox que a melatonina faz, a varredura que a melatonina faz durante a noite, durante uma boa noite de sono no nosso corpo, não tem comparação com nada. Com nada. As células defeituosas são jogadas fora, acontece a liberação dos hormônios, acontece a liberação do GH, todas as células que poderiam ser uma célula que iria causar câncer, também acontece essa varredura, esse restauro, esse reparo, tudo acontece nesse horário de pico aqui. Só que para esse horário de pico acontecer aqui por volta de 2 horas da manhã, você tem que começar a sua liberação, ter esse aumentinho aqui que eu fiz bem aqui assim, por volta de no máximo às 23 horas. Se você às 23 horas não está deitada, de olho fechado, sem luz branca na sua cara, se você por volta de 3 horas você não estiver nessas condições, às 2 horas da manhã você não tem pico de melatonina. Se você não tem pico, se você começa a ser mais assim, assado, o horário que você iria ter seria o quê? Às 5 horas da manhã? Às 5 horas da manhã já tem luz lá fora e esse pico faz assim. E você não atinge o que você precisava fazer. E olha, gente, isso é assim, catastrófico, não só para os hormônios da menopausa, porque não é só os hormônios sexuais que importam, né? A gente tem vários outros, a gente tem uma gama gigantesca de hormônios. E eles são super ligados à produção de melatonina. Eu comecei falando isso. Melatonina é o maestro da orquestra hormonal. Se você não tem uma melatonina no nível ideal, o que acontece? A sua tireoide para de funcionar. Ela tem ação direta na tireoide. Durante a noite, ela age lá na tireoide e faz com que a tireoide mantenha-se saudável. Tireoide. A tireoide, por si só, vai lá e produz o seu... nem produz, ela direciona, ela organiza a produção de 2 hormônios, o FSH e o LH. E essa irregularidade na produção do FSH e no LH, que pode acontecer por conta da tireoide, que vai acontecer por conta da melatonina, acelera você chegar na menopausa. Então, se você está no período até perimenopausa, do climatério, se você tem uma boa noite de sono, se a sua tireoide funciona bem, você posterga o início da menopausa. Você vive melhor com seus próprios hormônios por mais tempo. Mais de 30 anos que eu não dormia uma noite inteira. Ai, Foi Santo muito Cristo, é muito bom. Meu Deus do céu! A minha filha mais velha tem 34 anos. Eu acho que desde aí que eu não durmo a noite inteira, inteirinha, né? Sempre acordava e ultimamente então acordava muito, né? Mas eu dormia a noite inteira. Gente, Foi assim eu acordei, quando eu acordei assim, que não acordei cansada. Não, eu dormi realmente a noite inteira. Eu falei assim, eu nem acredito, não estou nem acreditando. então isso aqui foi um rabiscão aqui, mas isso é super importante para vocês entenderem que essa orquestra hormonal existe, que esse comando existe, que a falência ovariana, que a queda do estradiol e da progesterona, tá aqui embaixo,
Eu não sei se está aparecendo no vídeo, confirme para mim. Ele aparece no vídeo? Então, a queda desses dois hormônios não começa aqui embaixo, gente. Não começa aqui embaixo. É aquela velha história da causa e dos sintomas. O problema seu não está só que você parou do nada de produzir estradiol e progesterona. Progesterona. Não é esse o seu problema. O seu problema vem aqui do FSH e do LH, que a relação pulsátil dele está atrapalhada, que está atrapalhada por conta da tireoide, que está atrapalhada por conta da melatonina, porque você não dorme. Porque hoje em dia ninguém mais dorme direito. As pessoas dormem, mas tem a luzinha de LED da televisão, tem a luz do lado de fora, tem a luzinha do corredor que fica acesa pra nada, que eu nem entendo. Tem luz em tudo quanto é lugar, né, gente? As pessoas já ficam com o celular na mesinha de cabeceira. Já está dito, e mais dito, pela Organização Mundial de Saúde, que luz branca está em lista de cancerígena. Mesma lista que o tabaco tá, cigarro tá, tem lá, luz branca. E ninguém se atenta para isso, ninguém se atenta. Não é só luz branca durante o dia, não, é principalmente luz branca durante a noite. Por quê? Porque bloqueia a produção de melatonina, não produz melatonina. Ligou a luz branca à noite, levantou para fazer xixi, acendeu a luz, acabou, já era, você não tem mais produção de melatonina naquela noite. E uma noite perdida, gente, não tem volta. Vai ser sempre aquela noite perdida. E a noite perdida, o que acontece? Acabou com o dia seguinte. Porque ela não é o final do dia, ela é o início do outro dia. Então valorizem a noite de vocês. Tampem a droguinha da luz de LED. Faça silêncio. Deixe o quarto completamente escuro. Outra coisa importante, gente, se alimentar antes de dormir. A pessoa janta 11 horas da noite e vai deitar. A noite não foi feita para fazer digestão. A gente não tem que estar focado, o nosso corpo não tem que estar focado para digestão. Tá? Então tudo isso que eu tô falando para vocês podem até tentar esquecer para botar à noite a cabeça no travesseiro 1 hora da manhã e ficar com consciência tranquila. Mas eu te garanto, você não vai esquecer isso aqui não. É 11 horas da noite. Então para você dormir sem culpa, saiba disso, você tem que dormir até as 11 da noite, você não pode ter luz, você não pode fazer atividade física à noite, não existe isso, gente. Ah, não, o único horário que eu tenho pra ir pra academia é 9 horas da noite. Pelo amor de Deus, isso é altamente antifisiológico. O horário de academia é de manhã. Ninguém pode chegar no exercício físico 10 e pouca da noite e querer dormir. Não, a gente tem que ir baixando guarda, o sol foi embora, é pra você relaxar. Tá? Então você pode tentar esquecer, mas não consegue não. Então, próxima vez que você fizer as coisas erradas, primeiro você vai fazer com consciência. Com consciência. Ah, tô errando. Às vezes acontece, né? Ninguém também... Às vezes acontece, mas você vai saber, olha. Eu estou errando aqui, tá atrapalhando o meu hormônio lá no meu ovário. Porque atrapalha toda essa cascata. Você tá mexendo com o maestro, você tá mexendo com o principal. Você não passe ileso disso não, tá? Então priorizem a noite de sono de vocês. Eu acho que também a Beatriz ficou uma coisa, isso sim eu gostei do que ela falou, de que não é só a reposição hormonal, é tudo junto, é tu ter uma vida tranquila, um sono saudável. Ah, mas eu não consigo ter sono por causa que não tenho progesterona, e porque tudo bem, mas começa então a fazer o ritual do sono, que é não botar luz azul, é botar luz amarela. Não fazer exercício de noite. Então, gente, é isso. Sabe por que vocês estão aqui me ouvindo? Porque vocês, apesar de vocês primeiro recebem informação de tudo quanto é lado, né? Então, várias informações jogadas, coisas às vezes até sem credibilidade, vocês vão ouvindo, não sabem mais o que fazer, vocês não têm uma clareza do que vocês têm que fazer, clareza de informação. Vocês têm que ter entendimento sobre o pra quê. Não adianta só virar pra vocês e falar assim, dorme às 11. Não, vamos explicar por A mais B mais C mais D por que você tem que dormir às 11. Quando você tem clareza de entendimento, aí sim você consegue fazer essa mudança na sua vida. Quando você sabe o porquê das coisas, você consegue. Por isso que vocês estão aqui. Parece uma confusão esse quadro aqui, esse resultado que deu, mas isso abriu a mente de vocês, eu tenho certeza. Olha esses depoimentos das alunas do Ressignifique. Aí teve o módulo do DIU, não sabia de nada daquilo. Muita coisa eu não sabia. Segurança,
essa firmeza que eu senti no conhecimento da doutora. A doutora Beatriz, ela ensina muito bem, ela é uma professora, né? Então, tanta bagagem que a gente recebe, eu amei. A forma que ela aborda, que ela coloca as coisas, assim, é muito simples, mas ao mesmo tempo ela faz a gente entender a importância, né, de coisas, de hábitos simples e que a gente às vezes não faz e que perde tempo porque não faz mesmo, entendeu? Gente, viram esses depoimentos, então? Deu pra perceber que não tem essa história assim, mas eu não vou entender, eu não vou conseguir. Não, o tipo de linguagem que eu uso aqui pra falar as coisas pra vocês não é nada técnico, não é pra médico. A minha linguagem de médico eu uso lá para os meus alunos da pós-graduação, não para as minhas alunas do Ressignifique. Então, é para vocês entenderem, para vocês terem esse conhecimento para vocês, para ficar aí com vocês. Vocês têm ideia, gente, de como isso que a gente está falando aqui, vocês aplicarem na vida de vocês, pode fazer diferença? Um dado estatístico aqui que me surpreende, eu fico impressionada realmente. Eu não tenho esse dado atualizado, eu tenho de 2010, mas em 2010 só os brasileiros gastaram 92 milhões de reais com Rivotril. 92 milhões de reais com Rivotril. A gente quer a praticidade, né? A gente quer o remedinho, põe na boca e resolve tudo. E Rivotril causa sono reparador? A gente vai... Isso tá lá no Ressignifique, no método Ressignifique. Se você deve ou não usar a tarja preta, por que usar, por que não usar, qual o benefício, qual é o malefício dessas medicações, não vem ao caso, mas entenda que a economia que você tem com farmácia tratando a causa, o quanto é econômico para você ter esse tipo de conhecimento, para você não ficar com uma lista gigantesca de um medicamento para tratar cada coisa e conta na farmácia. Não é à toa que está brotando farmácia em cada esquina, gente. Em cada esquina que a gente vira tem uma farmácia, quando não tem duas na mesma rua. Não é à toa, as pessoas não têm esse conhecimento, as pessoas estão sempre tratando sintomas em cima de sintomas, escondendo as coisas embaixo do tapete sem resolver a causa, tá? Então não vou ficar me alongando não, porque esse assunto dá pano pra manga. Vamos embora para uma segunda coisa que é realmente assim, que eu escolhi para agora, né? Modificador de vida, né? E que não depende nada do hormônio, depende sim de você. Uma coisa está sempre ligada à outra, inclusive se você ainda não sabe como uma coisa está ligada à outra, volta lá na aula 1, que eu falo sobre isso, sobre você entender que o corpo da gente está tudo conectado, que não existe separar em órgão X, em órgão assado, em órgão não sei o que, não. Uma coisa está sempre conectada à outra. E agora, pensando nisso, a gente vai falar do intestino, porque para a gente dormir bem, a gente tem que estar com o intestino bom. E para a gente estar com o intestino bom, a gente tem que dormir bem. Olha só, deixa eu apagar aqui, vou apagar rapidinho. Para vocês terem uma ideia da importância do intestino, gente. O intestino. Nosso intestino dizem que é o segundo cérebro, mas a gente bobear já sabe que é o primeiro cérebro. Já se sabe, gente, que são 500 milhões de neurônios só no nosso intestino. Só no nosso intestino. 500 milhões de neurônios. Olha a importância disso pra gente ficar comendo qualquer coisa, né? O comprimento, né? Se você abrir o intestino todo e esticar, dá mais de 9 metros. Ele é capaz de produzir mais de 30 neurotransmissores. A serotonina, gente, 90% está produzida ali no intestino. 90% da sua serotonina é no intestino. 50% da dopamina vem do intestino. Vocês têm noção do que é isso? Qual a importância disso? O que é a serotonina? O que é a dopamina? Gente, serotonina é o neurotransmissor da felicidade, né? Quando a gente está feliz, a gente libera serotonina. Ou quando a gente libera serotonina, a gente fica feliz. É um neurotransmissor que aumenta até quando você come chocolate, para você ter uma ideia. Dopamina é um outro neurotransmissor super ligado à felicidade também, mas de uma outra forma, meio que uma recompensa, um agrado que você tenha. Você libera muito a dopamina. Por exemplo, dopamina libera muito no orgasmo, você tem uma liberação aumentada de dopamina. E esses dois coisas são super ligados a você estar bem com você mesmo, a maioria está sendo produzida no intestino. Mas meu intestino, graças a Deus, funciona todos os dias. Tem dia que funciona até 2 vezes, assim, para quem não funcionava. Tá, então, outra coisa, eu falei, valorize o sono de vocês, agora valorize o intestino de vocês. Prestem atenção no que vocês colocam para dentro. Ele é a porta de entrada.
as células do nosso intestino, você pensa aqui o canal o tubo intestinal, né? Então, as célulazinhas formam um tubo assim, uma bem grudadinha da outra. Aqui é a coisa de cima. E aqui está a luz intestinal. Então, aqui está passando o alimento. Tá? Vamos supor assim, tá, gente? Eu não sou boa, não. Um núcleo em cada célula. Um núcleo só. Um núcleo em cada célula. E o alimento passando aqui para o intestino. Acontece que a gente tem colocado tanta coisa ruim, né, no nosso intestino, que o intestino sequer consegue reconhecer aquilo como alimento. É um negócio, tipo, assim, até esquisito. Gente, o que é isso que tá vindo aqui? Isso é tudo menos um alimento. É o que acontece quando a gente come os ultraprocessados, né? É difícil para o nosso intestino entender que isso é um alimento de verdade. E aí, isso vai, assim, machucando as células, a membrana, lembrei a palavra, vai machucando as membranas celular, então vai fazendo um rasguinho aqui, um outro aqui, até que ela vai ficando, porque não é só um dia que a gente come ultraprocessado, né? Vai comendo sempre. A gente vai repetindo o machucado. Então a gente vai machucando em cima do machucado. Sabe aquele machucado que nunca cicatriza? Por quê? Porque você machuca em cima, machuca em cima, machuca em cima. A casquinha de um machucado que você vai lá e tira, e quando ele consegue cicatrizar, você vai lá e tira. É isso que vem acontecendo no nosso intestino o tempo inteiro. Então as células, ao invés de ficarem bonitinhas assim, uma grudada na outra, a luz intestinal passa a ser assim, ó. Vocês não têm ideia do que isso causa na gente. Aí aqui tá passando o alimento. Só que esses espaços que não existiam antes, o alimento vai lá, né, o micronutriente, né, nem mais um nutriente, né, pode ser até uma bactéria ruim, entra direto na corrente sanguínea. Eles entram, escapam por aqui. E entram no nosso corpo sem ter um filtro. Porque o normal, gente, é aqui. Aqui a gente tem um receptor, encontrar um micronutriente, o nutriente entrar aqui no receptor, o receptor botar ele aqui pra dentro, e aí ele entrar na corrente sanguínea. Ele tem que passar por esse filtro, essa triagem do intestino. E a gente não tem. Isso aqui se chama hipermeabilidade intestinal. É o nome chique dele, hipermeabilidade intestinal. Ou seja, o seu intestino deixa entrar qualquer coisa. Entrar qualquer coisa tem problema? Tem muito problema. Qual é o problema disso? Essas coisas que não são alimentos de verdade, não são nutrientes, não são minerais, não são vitaminas, não são os micronutrientes, são umas coisas grandes, estranhas. Aqui que tá a corrente sanguínea, aparece um troço esquisito aqui, ó. Aí o nosso sangue nunca viu isso na vida. Gente, que troço é esse, né? Deve ser um inimigo. Aí vem e ativa as células de defesa. Fazer aqui, ó, uma célula de defesa. Aí ela vai lá, engloba isso aqui para tentar matar, para tentar fagocitar, para tentar excluir do nosso corpo. E quanto mais a gente vai tendo essas coisas esquisitas aqui, a gente vai ativando mais células de defesa. Vai ativando. E aí quando a gente ativa muitas células de defesa, a gente aumenta nossas chances de ter o quê? Essas células de defesa até contra a gente mesmo. É o princípio do surgimento de uma doença autoimune, que é o hipotiroidismo, né, tireoidite de Hashimoto, qualquer doença autoimune, algumas artrites, artroses, nem só isso, não precisamos ir tão longe não, secreção nasal o tempo inteiro, você está sempre secretiva, nunca está respirando bem, está sempre inflamada, está sempre inchada, está sempre com dor de cabeça. Tudo isso pode vir da hipermeabilidade intestinal, da inflamação do seu intestino. Inflamação do seu intestino causa uma inflamação sistêmica. Isso aqui causa uma desorganização no nosso corpo muito grande, porque não é uma inflamação aguda daquele momento. Não, a gente faz isso todo dia, a gente fica machucando o nosso intestino. Então essa inflamação vira crônica. Aí a gente tem o que a gente chama também de outra coisa, inflamação crônica subclínica, que é inflamação crônica subclínica. Ela é o gatilho, o aparecimento de várias doenças hoje em dia. Todo mundo já sabe disso. Isso aqui causa diabetes, isso aqui causa hipertensão, isso aqui causa infarto,
Isso aqui causa demência, Alzheimer. A base dessas doenças é uma só, inflamação crônica subclínica. Da onde que vem? Do seu intestino que está inflamado, com impermeabilidade. Entendam que quando a gente sabe a causa dessas doenças, ao invés de eu só dar um antihipertensivo, eu tenho que tratar o meu intestino, eu tenho que diminuir essa inflamação, eu tenho que diminuir esse machucado que a gente faz todo dia. Vou falar uma das coisas básicas, que eu já até venho falando aqui no decorrer que eu estava explicando para vocês. Parar de machucar, parar de botar alimento aqui que não é alimento, que não te nutre. O que você tem que comer, gente, no mínimo, é evitar alimentos inflamatórios. Né? O que são alimentos inflamatórios? Vou falar assim, os mais conhecidos. Você tem que evitar, glúten é super inflamatório. Por que é inflamatório? Porque é uma molécula tão grande, tão grande, tão grande, que o corpo não consegue identificar como... não consegue quebrar para fazer partezinhas pequenininhas para poder absorver. Então, só consegue quebrar em pedaços muito grandes. Esses pedaços muito grandes não conseguem ser reconhecidos e serem absorvidos. Então, eles machucam. Glúten é inflamatório para qualquer pessoa. Você não precisa ser celíaca para ter o glúten como uma coisa inflamatória. Açúcar é inflamatório. Glúten então é inflamatório. Leite é inflamatório. Alimentos industrializados é inflamatório. Ultraprocessados é inflamatório. Então, doutora, pelo amor de Deus, o que eu posso comer? É até estranho vocês perguntarem isso, porque eu não falei nada demais. Eu tirei coisas assim que realmente não devia fazer parte da alimentação de ninguém, porque isso não é alimento, são produtos alimentícios, as coisas que eu falei. Então, o que você deve comer? Comidas de verdade, né? Você tem que comer as carnes, frango, peixe, carne vermelha, o que você quiser. Se você gostar de carne vermelha ou não, tanto faz, não é essa a questão. Mas as proteínas, os vegetais, os legumes, coisas ricas em vitaminas, minerais, coisas que você compra na feira, coisas de verdade, coisas que não tenham passado por uma indústria, coisas que você não precisa desembalar, que você tem que apenas descascar, se você quiser descascar. Então, é isso. Se você passar a filtrar o que vai entrar na sua boca, como aqui só vai entrar alimentos de verdade, coisas de verdade, não vai entrar refrigerante, não vai entrar fast food, não vai entrar esses junk foods que a gente come, você já tem uma melhora da permeabilidade intestinal, que vai melhorar a inflamação crônica, que vai diminuir esse despertar da imunidade e a sua vida melhora muito. Vai melhorar o seu sono, vai melhorar os seus calores, vai melhorar o seu humor, porque você vai produzir mais serotonina, você vai produzir mais dopamina, você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais leve. Isso aí melhora muito os sintomas da menopausa. Gente, então não vou me alongar mais, porque eu prometi que eu não ia me alongar e já me alonguei, essa aula já tá ficando comprida demais. Mas entenderam como é possível a gente preservar, a gente melhorar, a gente otimizar os nossos próprios hormônios? Tem muita coisa, gente, muita coisa que a gente pode fazer. Antes de encerrar, eu vou abrir aqui um desafio para vocês. Queria que vocês hoje pegassem um papel, né, um bloco, anotassem como é que você quer estar daqui a, sei lá, 6 meses, daqui a um ano, como é que você se vê, como é que você está hoje, como você quer estar daqui a um ano, daqui a 6 meses. Anota isso para vocês terem isso com vocês. É nem 6 meses, gente. O que acontece, assim, você vai querer sempre ter começado a sua mudança hoje, agora, se bobear desde segunda, desde o início desse nosso workshop. Você sempre vai querer começar antes. Na sua próxima onda de calor, quando você estiver lá no seu trabalho e vir aquela onda de calor, você começar a suar, vermelho, não sei o que, você vai lembrar de mim e vai pensar, doutora Beatriz falou que eu tinha como me livrar disso e eu não estou fazendo. Próxima vez que o seu marido te procurar e você não quiser e ainda tiver revelação e doer, você vai falar, caramba, a doutora Beatriz falou que isso tem solução, que eu não preciso sofrer com isso. A próxima vez que o despertador tocar e você desligar e virar pro lado e continuar dormindo e perder sua hora de trabalho, chegar atrasado, não sei lá onde, perder uma coisa importante para você porque você não teve disposição para levantar da cama, você também vai lembrar de mim, a doutora Beatriz falou que eu não preciso viver assim, que eu tenho como ter disposição, eu tenho como levantar com o sol. Vocês vão lembrar de mim, sempre aconteceu alguma coisa. Então, gente, isso é pra ontem. Mudança na nossa vida é pra ontem. Não tem pra que você esperar mais. Não tem pra que esperar mais. Você só tá perdendo seu tempo. Você só tá sofrendo por mais tempo. Não vamos fazer isso não. E
Vocês estão o tempo inteiro me perguntando também, queria também falar sobre isso, sobre o método Ressignifica Menopausa, como é que não é, o que... Calma, muita calma nessa hora, eu vou explicar pra vocês tudo mais pra frente. Inclusive, a próxima aula vai ser os pilares da mulher que faz o Ressignifica Menopausa, que aplica isso na vida dela, os 3 principais pilares dessa mudança, dessa transformação. Então, vocês aguardem e confiem. Aqui embaixo, gente, tem uma área aí de interação que vocês podem escrever, que vocês devem escrever. Eu gosto disso, eu gosto de ouvir a opinião de vocês, eu gosto de saber as dúvidas de vocês, até para eu direcionar o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Essa troca é muito importante para mim. Então coloquem sugestões, comentários, reclamações, o que você quiser colocar ali, coloca pra gente interagir o máximo. Se você adorou, se você tá gostando, envie esse link para suas amigas, porque quanto mais mulheres tiverem esse conhecimento, melhor é a gente. A gente tem que uma ajudar a outra, né? A palavra nova aí, a sororidade, isso é perfeito. Uma mulher tem que ajudar a outra, a gente tem que se unir. Então, gente, se você ainda não me segue no Facebook, no YouTube, no Instagram, se vocês não me seguem nessas plataformas, vão lá e me sigam, porque essa semana e a próxima também vai ser bastante intensa, eu vou fazer várias lives, vários conteúdos pra vocês não podem ficar fora dessa, tá? Me sigam em tudo quanto é lugar lá. E manda pras amigas também. Eu vou deixar agora vocês com mais depoimento de mais alunas do Ressignifica Menopausa, e a gente tem um encontro sexta-feira, sem ser amanhã, depois de amanhã, né? Sexta-feira, um encontro, a última aula do workshop Minha Vida de Volta depois da menopausa. Você não pode ficar fora dessa. Então anota na agenda, põe despertador, faz tudo pra você se encontrar comigo aí nesse dia, tá bom? Eu vejo vocês lá, até daqui a pouco não, até depois de amanhã. Beijo. Eu acho que a gente sofre muito, que eu vivi aqui também no grupo, a tal da violência simbólica, né? Principalmente por parte de médicos que falam aquilo que a gente sempre ouve, é desse jeito, vai se acostumando. Nossa, a gente ouve cada coisa, eu mesma ouvi cada coisa de médico, assim, que e você sai assim, poxa, né? Eu morri, mas vou andar aí uns 30 anos ainda como zumbi pela vida, né? A gente critica muito as nossas interações online, e eu acho que o método provou como é possível usar essa ferramenta, né, ou a plataforma, enfim, para o nosso bem. Mostra como assim a gente ainda pode ter esperança.